Bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagens sobre a crise global de saúde. Lembrando que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo pelo Zoom e também para o nosso grupo do Facebook. O webinar vai ser gravado e incluído no nosso canal do YouTube quando terminar. A gente também vai fazer um resumo por escrito com os principais pontos da conversa. Os dois links, né, tanto do resumo quanto do vídeo, vão ser disponibilizados lá no grupo do Facebook depois. A ideia é que essa conversa dure por volta de 40 minutos ou um pouco mais se a gente tiver pergunta. Os convidados de hoje são Sérgio Spanholo, que foi quem idealizou o Science Pulse. Ele é o fundador do Volt Data Lab e do Núcleo Jornalismo. E também a Ana Paula Morales, que é cofundadora e coordenadora da Bore, a agência parceira do Sérgio nesse projeto. Bom, primeiro de tudo, agradecer o tempo de vocês. Obrigado por toparem participar dessa conversa, Sérgio e Ana. Obrigado pelo convite. Obrigada, Alexandre. Bom, para quem está assistindo, as perguntas e comentários podem ser enviados pelo chat do Zoom ou nos comentários da transmissão do Facebook. Bom, gente, eu apresentei brevemente vocês aqui, então acho que a gente pode começar com vocês falando um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês e como esse trabalho se relaciona ou começou a se relacionar com a Covid-19. Não sei se o Sérgio ou a Ana querem começar. O que você acha, Ana? Tanto faz, Sérgio. Começa você. Vou começar porque eu vou apresentar um pouco o que a gente está fazendo. Depois eu vou mostrar mais coisas. Se você quiser explicar um pouquinho o que é a Volt também, o núcleo e, enfim, como esse projeto novo se localiza. Certo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal. Espero que seja proveitoso para vocês, né, e ajude enfim, a promover mais ciência no jornalismo e na comunicação em geral também, né? Primeiramente, o Science Pulse é um projeto desenvolvido pelo Volt Data Lab, que é a agência de jornalismo de dados que eu criei 5 anos atrás. Mas é um projeto que está funcionando com um apoio inestimável mesmo do International Center for Journalists, que é o mesmo do Fórum Global de Reportagem. Eles, sobre o programa da Knight Fellowship, que é um programa de promoção e de apoio ao jornalismo, a gente está desenvolvendo isso. Então, desde o financiamento até o suporte logístico, até um monte de coisa, a gente está fazendo via ICFJ mesmo, né? Esse projeto ele foi concebido, né? Principalmente depois, é uma ideia que eu já tinha, mas era muito conceitual antes, de desenvolver uma tecnologia que eu comecei a criar no começo do ano para o Núcleo Jornalismo, né? Que é um projeto que eu e o Alexandre montamos aí em janeiro, e eu desenvolvi uma tecnologia para fazer uma análise de dados de Twitter, e eu percebi que eu poderia usar essa tecnologia também para ajudar a descobrir conhecimento científico no Twitter, mas depois também a gente vai querer expandir para outras plataformas, né? Então, a ideia veio quando eu comecei a ver que estava havendo muita desinformação acerca de conhecimento científico no Twitter. O Twitter ele pode não ser representativo da população como um todo, mas o Twitter é onde a conversa, o debate político, o debate científico está acontecendo em grande escala, principalmente agora durante a pandemia, né? Então, muitas das coisas que acontecem no Twitter repercute na vida real, repercute na política, repercute em políticas públicas. É uma ferramenta que está sendo muito utilizada. Então, o centro do núcleo do debate está acontecendo ali, né? E, consequentemente, muitos cientistas estão compartilhando informações e conhecimento acadêmico e até suas próprias perspectivas pessoais, né, no Twitter. Então eu achei que seria válido tentar conectar o jornalista com esse cientista que está utilizando essa plataforma para divulgar o que ele já produziu. E a partir disso, né, com o apoio do ICFJ, a gente começou a montar essa ferramenta que ainda, né, vale dizer, o que eu vou mostrar para vocês hoje, ela está numa versão beta, uma versão preliminar ainda, baseado aí no jeito que vocês utilizarem e no feedback que vocês fornecerem para a gente vai melhorando e construindo junto essa ferramenta, né? E aí que entra a Ana e a agência Bore, que são especializadas em comunicação científica
e vão ajudar a gente a tirar a senha. A gente vai fazer a parte de tecnologia e o pessoal da agência Bore vai ajudar a gente a tirar sentido disso tudo. Eu acho que a Ana pode explicar melhor. Antes da Ana falar, eu só queria agradecer o pessoal do Volt Data Lab, que da minha equipe, que eles estão fazendo um trabalho sensacional. O Lucas Gelap, que fez o código junto comigo, né? O Felipe Mercúrio, pela consultoria, a Renata Irota. Então, o pessoal do Volt Data Lab é uma equipe muito fera e gostaria de reconhecer o trabalho deles aqui também. Então, por favor, Ana. Legal, Ana. obrigada. Deixa eu só perguntar uma coisa antes de você começar. Sérgio, só para deixar claro que a ideia é que a ferramenta seja gratuita, é isso? Vale notar que a ferramenta é totalmente gratuita. Então, a gente não pede login, a gente não pede nada, é só acessar e utilizar ela no seu navegador, né? A gente vai passar todos os links e deixar tudo documentado para vocês, mas é totalmente de graça. Beleza, só para deixar claro isso. Ana, se você quiser falar um pouquinho aí do seu trabalho, da Bore, explicar um pouquinho o que é a Bore e como ela se conecta com esse projeto. Legal, Alexandre, obrigada. Bom, a agência Bore, ela é uma plataforma que é voltada para jornalistas, né? A gente já tinha esse projeto há anos também, a gente conseguiu colocar no ar nesse ano, em fevereiro. Ela é uma plataforma que a gente conecta a produção científica de pesquisadores brasileiros com jornalistas, né? Também é uma ferramenta gratuita, o jornalista entra lá, se cadastra, daí ele vai ter acesso a estudos antecipados de pesquisadores brasileiros. Então, a gente pega um artigo científico, algum relatório, algum estudo que ainda vai sair, a gente coloca lá na Bore, divulga para quem está cadastrado, para jornalistas, um release, então um texto informativo, né, sobre aquele estudo, o estudo original e também o contato do pesquisador porta-voz, o telefone celular, para que os jornalistas possam fazer as matérias em cima, entrar em contato com o pesquisador e fazer a matéria publicando no dia que cai o embargo, né, que é o dia que o estudo científico vai ser publicado de fato. A gente lançou em 12 de fevereiro a Bore. Até hoje a gente já antecipou 95 estudos científicos, a gente acabou de fazer 5 meses, né, agora no domingo, dia 12. Só que a gente foi meio que atropelada pela pandemia, né? Então a gente lançou dia 12 de fevereiro e 2 semanas exatamente depois foi notificado o primeiro caso de Covid no Brasil. E a gente começou a receber demandas dos jornalistas cadastrados na Bore, que já estavam cadastrados, porque eles precisavam de pesquisadores para falar. Era uma quarta-feira de cinzas, né? Era carnaval esse dia, no dia 26 de fevereiro, e a gente começou a fazer essa ponte. Então, a gente criou outros serviços dentro da Bore, muito em função da pandemia, mas que estão sendo bastante usados pelos jornalistas. Então, a gente criou um banco de fontes, por exemplo. A gente tem mais de 400 cientistas brasileiros cadastrados lá. Tem o nome, do que ele pode falar, o e-mail e o telefone celular. Então, para os jornalistas que estiverem cobrindo a pandemia em qualquer um dos aspectos, né? Então, a gente tem pesquisadores da área de imunologia, virologia, epidemiologia, mas também tem economistas, químicos, que podem falar sobre, na época tinha uma grande demanda, álcool gel, o que usa, o que mata, o que não mata, economistas que podem falar de aspectos, impactos na economia em relação à pandemia, então tem um banco de fontes bem grande lá que está sendo bem acessado pelos jornalistas. E, enfim, o Science Pulse, essa iniciativa que o Sérgio, né, essa ferramenta que o Sérgio fez, ela vai total de acordo com o que a Bore, a ideia da Bore, né, que é fazer essa ponte mesmo entre a ciência e os jornalistas, né. Então, o Sérgio vai explicar um pouquinho mais, né, sobre o que é o Science Pulse, mas a ideia é isso, né, é mais uma forma de apoiar os jornalistas na cobertura sobre temas de ciência, agora especificamente na pandemia, né, que é o que está à frente não só das editorias de ciência, isso a gente frisa bastante, os assuntos que a gente leva na Bore e que também vão aparecer no Science Pulse, eles não são exclusivos de uma editoria de ciência, né? Então, a gente sabe, né, que os jornalistas de todas as áreas estão cobrindo a pandemia e estão tendo que falar e ouvir pesquisadores das mais diversas áreas para falar de aspectos vários da pandemia, né? Então, acho que essa ferramenta, tenho certeza que ela vai ser muito útil, tanto para que os jornalistas fiquem ligados no que está sendo discutido por cientistas por meio das redes sociais, porque, como o Sérgio falou, o Twitter é a principal plataforma de discussão
extraoficial, no sentido que não é um artigo acadêmico publicado, mas são discussões entre cientistas sobre temas super relevantes. E principalmente agora na pandemia, acho que ficou muito claro para todo mundo, né? Para os jornalistas, para a população de uma forma geral, que a ciência é um processo em progresso, né? Assim, ela sempre vai estar em progresso, e principalmente no caso da pandemia, que não é desconhecido, né? Era um vírus cujos efeitos e a dinâmica eram desconhecidos e que estão sendo desvendados aos poucos. Os artigos científicos têm saído num ritmo bastante acelerado, o que causa até algumas confusões, né, de algum dado, um resultado que sai e que depois é contestado a partir de outros estudos, mas esse é um processo normal da ciência, que quem não está acostumado, ou porque não faz parte da academia, ou porque não estava acostumado a cobrir ciência, pode ser um pouco estranho, mas ele sempre foi assim, mas era um processo que ficava um pouco mais fechado, né, dentro da dinâmica da produção de conhecimento científico. E agora, no atropelamento da pandemia, ele ficou bastante evidente, então acho que essa ferramenta é bastante importante nesse aspecto, para ver o que está sendo discutido por fontes qualificadas, né, pesquisadores cujas discussões, inclusive em redes sociais, são baseadas em evidências científicas, e quais são as discussões que ainda não chegaram, inclusive nos papers científicos, né? Então, acho que é basicamente isso. É mais uma ferramenta de extrema importância e para apoiar os jornalistas na cobertura de temas científicos na pandemia, tanto para buscar fontes como pautas, né? Uma coisa legal, né, Ana, que eu acho que você mencionou bem aí, mas vale reforçar, é que muitas vezes os cientistas, as pessoas que estão trabalhando diretamente com isso, que têm opiniões e fazem análises próprias acerca de vários tópicos, principalmente de Covid-19, mas muitas vezes uma análise que eles fazem não vale um paper, né? Não vale um artigo acadêmico, você tem que fazer peer review, mas pode ser uma coisa mais imediata, que pode gerar uma pauta para o jornalista, por exemplo, ou um conhecimento novo que a gente não tinha, né? Ou uma coisa que vale a pena explorar de outras formas. Então, a ideia do Pulse que em vez de você seguir 1.200 cientistas novos no Twitter, você pode usar a nossa ferramenta e descobrir esse conteúdo a partir das facilitações que ela traz para você, né? Às vezes muitas coisas ficam perdidas no algoritmo do Twitter, Facebook ou qualquer outra rede social e a gente não consegue acompanhar. Eu certamente não consigo acompanhar, eu sigo quase 2.000 pessoas no Twitter. Então, se eu for seguir mais 1.200, né, eu não vou conseguir acompanhar o que todo mundo está falando. Então, essa é uma ferramenta que a gente chama de social listening, né? Escutar o que eles estão falando nas redes sociais e tal. Então, é isso. Eu acho bastante interessante, porque, como você falou, né, é difícil acompanhar, você pode não seguir essas pessoas todas, então tem gente que está fugindo do teu escopo, ou mesmo que você siga, para acompanhar é difícil, né? Então, o Science Pulse, ele junta tudo isso, né, de uma forma bastante fácil de visualizar, e tem ferramentas também, que traz um tempo por popularidade, né? O Sérgio vai mostrar, então ele já faz uma pré-análise, né, dessa discussão toda. Então fica muito fácil de visualizar e de fazer buscas lá dentro também, né? Como que vocês montaram o banco de contatos da ferramenta? Vocês partiram da lista que a Bore já tinha de pesquisadores, depois foram incluindo um a um? Vocês têm um robô que vasculha o Twitter em busca? Como é que vocês construíram esse banco? Assim, esse banco é feito basicamente com uma curadoria minha, por enquanto. Eu construí esse banco um a um dos cientistas ali, eu entrei na timeline de todo mundo. A única vez que eu tentei, estava até explicando para a Ana hoje de manhã, a única vez que eu tentei utilizar alguma lista que já estava disponível, ela trouxe pessoas que não se encaixavam no perfil de cientistas, mas estavam em listas de cientistas, né? Não que essas pessoas não fossem cientistas, mas eram talvez acadêmicos de outras áreas que não produzem o conhecimento científico que a gente está buscando no Pulse, que seria mais voltado para o rigor das ciências biológicas e matemáticas também, né? Tem algumas, e econômicas também, mas principalmente voltado para a Covid-19. Então, trouxe um monte de gente que começou a prejudicar, de certa forma, o algoritmo dos trending topics, porque era muita gente fazendo piada, gente usando meme, algum ativismo mais exagerado, digamos assim, né, com palavrões e tal. Então isso estava meio desconfigurando
os Poluindo, né? trending, poluindo um pouco os trending topics nossos. Eu removi essas pessoas, cerca de 400, e aí eu vou entrar uma por uma e vou ver realmente quem que era, quem que entrava no nosso escopo do que a gente está buscando. Mas, obviamente, né, essa é uma lista que vai mudando. A gente coloca pessoas novas, pode até tirar outras pessoas. Se a gente vê que alguém que está lá não é um cientista que passa pela barra que a gente está buscando, né, a gente pode tirar também e tal, né? Mas a ideia é focar principalmente na área de exatas, biológicas e economia também, né? A gente está, por enquanto, a gente está pulando um pouco a área de comunicação e pessoal da academia mais para as áreas de humanas também, exceto a economia. Eu Legal. acho que são dois pontos interessantes, né? Esse da curadoria, que é super importante que o Sérgio falou. Então, enfim, o Twitter é uma rede social, então você pode ter um pesquisador que de repente não usa o Twitter para fins de discussões científicas, então não cabe, ou o tipo de discussão que é feita. Então, esse processo de curadoria ele é muito importante e também é um processo, de novo, em progresso, né? Ela é uma base que ela vai crescendo, inclusive tem um link para as pessoas, para os próprios usuários sugerirem nomes para serem incorporados, mas a partir dessa sugestão tem esse processo de curadoria para de fato entrar ou não na base, né? Exatamente. A gente tem que identificar quem é que está usando a rede para difundir conhecimento científico mesmo. Talvez eu achei, por exemplo, uma professora de uma universidade, uma mulher bastante respeito na área acadêmica, só que ela não usa o Twitter dela para divulgar a ciência. Ela usa para fazer outras coisas, piada, falar com a família, falar com amigo. Então, essa pessoa não entrou na nossa lista, né? Não que o cientista que está lá também não possa usar isso, mas tem que difundir conhecimento científico também. Justo. Sérgio, a gente está falando aqui da ferramenta, acho que vai ser legal se a gente falar um pouco, olhando para ela. Se você quiser compartilhar a sua tela aí, é para a gente navegar um pouco, ver a cara da ferramenta, o que a gente pode fazer, quais são os principais usos. Vamos Acho que lá. pode ser legal. Vou mostrar agora para vocês em primeira mão. Algumas pessoas que de alguns grupos, principalmente o do ICFJ mesmo, que vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Algumas pessoas que participavam de alguns grupos específicos, por exemplo, esse do ICFJ no Facebook, já tinham acesso à versão menos robusta do que a gente estava fazendo, meio para testar e pegar feedback das pessoas. Agora, hoje de manhã, eu subi a versão nova, melhorada e que tem algumas novas funcionalidades também, né? Então, passando em primeira mão para vocês por esse lançamento. Então, basicamente, você vai entrar no Sérgio, site. desculpa te interromper aqui, eu vou aproveitar antes de você começar a apresentar, eu vou já fazer duas perguntas que chegaram para a gente aqui, pode ser? Pode ser, por favor. Primeiro, a pergunta da Natália, perguntando se vocês pretendem incluir pesquisadores da área da saúde também na ferramenta ou ela é para busca de cientistas apenas? Não, tem profissionais da área da saúde. Tanto que a gente fala cientistas, porque também, se a gente for colocar especialistas e organizações, então, no geral, o que a gente envelopa é com cientistas, mas a gente tem especialistas também. Então, se a pessoa trabalha na área de saúde, mas não necessariamente está afiliada a uma universidade, mas sim a um hospital, mas trabalha com conhecimento científico diretamente, essa pessoa entra também na nossa. Então, por exemplo, tem uma pessoa ali que eu posso até mostrar depois, mas trabalha em hospital na área de enfermagem, mas trabalha com pesquisa e tal, né? Dentro do hospital. Então essa pessoa entra também. Então especialistas e cientistas e organizações científicas, basicamente. Tá. Acho que isso já responde a pergunta do Felipe aqui também, que perguntou se perfis de instituições também vão entrar na plataforma. Acho que você respondeu Sim. que sim, né? Não só perfis Principalmente universidades e iniciativas científicas. Por exemplo, o Observatório Covid-19 entrou também, mas a Ana pode falar mais também, porque eventualmente é a Bori que vai fazer essa ponte aí, né? Sim, instituições, inclusive o Sérgio mencionou comunicação não entrou, a gente diz por exemplo, jornalistas de ciência, a gente ainda não incorporou, porque está avaliando, né, como isso vai funcionar, mas tem veículos de comunicação científica, por exemplo, revistas científicas tem aí também, porque, enfim, é o tipo de conteúdo que é disseminado. Então, pessoas, comunicação, sim, veículos de comunicação científica mesmo,
e instituições entram, sim, a partir desses critérios, né? Do que é discutido naquela conta. Vale, Exatamente. sim. Por exemplo, se a gente está na ferramenta aqui, né? Vocês vão entrar e logo aqui a gente tem umas notas importantes, tem link para metodologia, política de privacidade. Vale notar que a gente não pede nenhum dado de nenhum usuário, você não precisa de login, não precisa de nada, é só entrar. E a gente vai passar todos os links depois também, né? Mas se você vier aqui em perfis, você pode buscar, por exemplo, pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, né? A gente ainda está organizando, ó, ela está aqui, ó. A gente ainda está, deixa eu dar um zoom aqui. A gente ainda está organizando para conseguir, enfim, o Twitter ele não discrimina se isso é uma organização ou não, e a gente vai criar um campo novo no nosso banco de dados para falar isso aqui é uma organização, isso é um cientista ligado à universidade, isso aqui é um especialista ligado a uma instituição de saúde, por exemplo. Enfim, criar algumas categorias para isso. Mas se você buscar aqui em perfis por UFMG, você encontra todo mundo que tem o UFMG no perfil em algum lugar. Então você encontra, sei lá, cientistas do UFMG ou a própria UFMG, né? Universidade Federal de Minas Gerais. Mas falando da ferramenta mesmo, vocês conseguem ver bem aí, né? Dá para ver ok, né? Sim. Não está pequeno, não. Tá. Entrando na ferramenta, no Science Pulse, você já vai dar de cara com os trends que a gente criou. Um algoritmo nosso, o Lucas Gelap, que bolou esses algoritmos aqui, né? Que buscam o que está acontecendo dentro do banco de dados nosso, né? E vale notar que eu citei um monte de gente e não citei o Rodolfo Almeida, que foi quem criou a identidade visual disso tudo, né? Então, aqui na primeira coluna, por exemplo, a gente tem todos os 5 principais tweets das últimas 12 horas de cientistas dentro do nosso banco de dados. Então, aqui em inglês, por exemplo, a gente consegue ver que esse tweet do Joseph Allen está se saindo muito bem dentro do próprio Pulse, né? Pode não ter muitos likes ou retweets, mas essa é a beleza do nosso algoritmo. A gente quer ajudar o descobrimento de todos os cientistas, não apenas aqueles que têm muitos seguidores, né? Porque tem cientistas muito qualificados que têm, sei lá, 100, 200 seguidores. Então, muitas vezes, um tweet deles não vai chegar no Trend Topics do Twitter, porque, não pode não ganhar atração, porque pouca gente viu aquilo. Então, o Joseph Allen aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai me levar para a página de Twitter dele, ele tem 7 mil seguidores. Não é pouco nem nada, mas a gente não... o tweet dele não necessariamente ganhou muita atração. Mas é um tweet interessante que fala sobre ventilação em prédios lá, né? Então, é uma forma interessante de descobrir o que está acontecendo. Né? E descobrir fontes, né? Porque é um tema, além de uma pauta, né? Enfim, a questão da ventilação tem sido falado bastante, só para pegar esse exemplo, né? Que é a principal forma, né, de transmissão. Agora, pegando no contexto aqui, reaberturas de academias, esse tipo de coisa, lugares fechados com ar-condicionado e tal. Então, tem um especialista falando sobre isso. Então, você pode achar um tema, caso aquilo não tivesse ainda em pauta, mas você também pode achar a pessoa que fala sobre isso, né? E o tipo de argumentação que está sendo feita, inclusive a fonte em si, né? Exatamente. E aí você vê o que está mais popular, assim, nas últimas 12 horas ali. Inclusive é muito legal porque também muita gente divulga webinars de ciência ou papers acadêmicos. Não é apenas o tweet do cara, enfim, expondo os argumentos dele, mas ele também fala, pô, a gente vai fazer um webinar muito legal sobre ciência amanhã com fulano. Então você pode saber agendas também, se for uma coisa popular ali dentro. Essa segunda, aqui é só tweets populares dentro da própria base de dados do Pulse, ou seja, dos quase 1.200 cientistas que a gente acompanha por enquanto. Aqui é o que está popular entre os cientistas, então inclui retweets também, por exemplo. Esse primeiro aqui é um post que foi compartilhado dentro do Pulse por outro cientista, um RT, né? A mesma coisa aqui embaixo, ou esse da OMS. Então a gente sabe o que eles estão compartilhando em termos de RT também, não apenas tweets próprios deles, né? Então é legal para saber, coisas que estão acontecendo além do que está dentro do banco de dados do próprio Pulse. E por fim, a gente tem uma coluna de tweets populares em geral,
né? Então, essa coluna leva em conta, por exemplo, o tanto de retweets que tem. Opa, cliquei aqui sem querer. Essas duas colunas não levam. Tem um vídeo até meio estranho aqui. Mas, enfim, esse vídeo aqui tem 52 mil retweets, por exemplo. Então, é um tweet popular que foi compartilhado por alguém na base de dados do Pulse. Então, ele consta aqui também. Então, muitas vezes não são temas científicos, mas é interessante para você achar outros conteúdos que os cientistas estão compartilhando também. Esse aqui, ó, enfim, geralmente são temas mais amenos e tal, e às vezes, quando o tweet de ciência é muito popular, ele aparece aqui também. Mas, em geral, de exploração de conteúdo científico são essas duas primeiras colunas, e depois essa terceira aqui são de tweets que estão trendando e foram compartilhados via RT dentro dessa base, né? Nessa segunda coluna dá para ver que entre os 5 primeiros, acho que tem uns 2 ou 3 que é retweet da Organização Mundial da Saúde sobre a questão de transmissão de Covid por crianças, né? Então, é um tema que não é uma publicação de um cientista que está na base, mas que está gerando bastante repercussão dentro dessa base, né? Exatamente. Nas últimas 12 horas ela está aparecendo bastante. Então, a gente consegue... São 3 até, né? Então, a gente consegue saber mesmo que o pessoal está dando o RT lá dentro, né? E, eventualmente, com o feedback de vocês, a gente pode refinar esse tipo refinar o nosso algoritmo aqui, né? Para identificar coisas que interessam mais aos jornalistas que estão utilizando, né? Por isso que quem tiver algum feedback, vocês podem acessar nesse link aqui em cima, e usar um formulário que a gente criou e dar o feedback que vocês quiserem, né? Eu tenho que acrescentar o link aqui, só está o formulário de novos cientistas, de sugestão de novos cientistas. Mas vai ter um formulário também para vocês falarem assim, pô, eu gostaria de ver mais coisas sobre Covid, porque a gente está no meio de uma pandemia e tal. Então, que é inclusive uma coisa que a gente já está implementando por feedback de pessoas que testaram antes para a gente, né? A gente tem uma aba aqui, por favor. Antes de você mudar de aba. Essa primeira coluna, você comentou que não é só exatamente o número de tweets ou de retweets que vai fazer um tweet aparecer aí. Exatamente. O que é, então? Se não é... O que faz esse tweet com 2 likes estar aí no topo? Que outros critérios que vocês usam para sinalizar a importância de um tweet? Por exemplo, uma coisa que a gente leva em consideração, porque assim, como tweets de pessoas com poucos seguidores raramente tem uma atração muito grande para chegar no Trending Topics do Twitter, a gente chegou à conclusão de que a nossa métrica para essa coluna especificamente aqui tinha que ser baixa. Então, assim, 3 likes para isso, dentro de uma base que é relativamente pequena, que é a do Science Pulse, de 1.200 cientistas, 3 likes é o suficiente para você chegar aqui, né? Ou outra pessoa dentro dessa base pode ter retweetado esse tweet. Então, a gente leva em conta retweet de outros cientistas dentro da base e likes e retweets em geral desse post, né? Então, é uma coisa que faz a diferença para a gente aqui. Então, a gente não pode falar, precisa ter 1.000 retweets, porque se tiver 1.000 retweets, vai chegar só ao post de pessoas com muitos seguidores. Então, a gente abaixa um pouco essa barra, né, para essa demanda, para conseguir, para aumentar a exploração de outros cientistas que muitas vezes não são tão conhecidos no Twitter. E vale notar também que a gente está vendo em inglês aqui, mas a gente pode mudar e achar tweets em português também, né? Eu acho interessante falar, né? A primeira coluna é postagem e interação dentro da base, então é dentro desse círculo fechado de especialistas. A segunda são o que esses especialistas estão retweetando também, então de outras postagens, né? Tweets de outras contas que não estão na base, mas que têm repercussão dentro dessa base. E o terceiro é mais geral, né? Repercussão dessa base e fora. Exato. E colocando aqui em português, é interessante, né? Que eu dei uma olhada agora há pouco, a questão do INPE também aparece, né? Bastante. Então, traz um pouco mais para o contexto brasileiro, né? Enquanto o inglês trazia uma coisa mais internacional, discussões de contas que não são de brasileiros também,
no Brasil sai questões, pesquisa científica brasileira, então essa da USP, tem a questão do INPE também, que aparece em algum lugar, porque teve a demissão da coordenadora que divulgou os dados de desmatamento, então traz para um contexto um pouco mais nacional, quando escolhe a língua, né? Sim, e vale notar que isso muda constantemente também, né? Muitas vezes o que eu estou vendo não é o que você está vendo, porque o banco de dados vai se atualizando, e aí você precisa dar um refresh na página e tal para saber o que está lá em cima. Então é legal que isso é bem dinâmico, ele muda bastante. E em breve, com a ajuda da Bori também, e a gente do SFA também, a gente vai começar a soltar newsletters com as trends da semana ou do último dia. A gente está vendo o melhor formato para fazer isso, mas a gente vai, enfim, ajudar na exploração de conhecimento, não apenas com a ferramenta, mas com uma newsletter também, que a gente vai fazer essa própria análise da gente mesmo, né? E a gente tem também uma aba em espanhol aqui, que não é necessariamente a mais completa, porque a gente ainda precisa ter mais cientistas em espanhol, mas ela também está funcionando aqui, né? Vale notar que a gente usa a ferramenta do Google, o Google Languages lá, o Google, eu esqueci o nome da ferramenta, mas o Google Tradutor, para identificar a língua em tempo real aqui para a gente, né? Tem alguma pergunta, Rico? Pode seguir aqui. Eu queria fazer uma pergunta aqui do... Deixa eu procurar aqui. O Caio está perguntando se tem planos de incluir ciências humanas. Vocês disseram que comunicação não vão incluir por agora e que a ferramenta está sendo construída em volta de perfis de cientistas e também da área da saúde, né, instituições. Sim. Mas tem algum plano para incluir ciências humanas? Por enquanto, aí a Ana pode falar mais também, mais para frente, mas por enquanto não, até porque a gente está no contexto da pandemia, né? Enfim, a gente Prioridade. precisa prioridade e a gente precisa entender um pouco melhor como que a gente vai mapear perfis de ciências humanas para ver se a produção é de conhecimento científico mesmo ou se a gente está, enfim, se a gente vai achar pessoas que não fazem o perfil do que a gente está tentando colocar ali, né? Porque muitas vezes não basta ser filiado a uma universidade apenas ou ser um acadêmico. Tem que estar produzindo ou falando de conhecimento científico na plataforma. E eu percebi, né, fazendo essa curadoria no começo, que isso é um pouquinho mais difícil de conseguir, né? Eu digo isso como uma pessoa com mestrado em ciências sociais, que às vezes é difícil, se mistura um pouco, né? Então, por isso que jornalista e ciências humanas a gente ainda não está colocando. Mas, eventualmente, a gente vai querer incluir todo tipo de cientista lá. Mas a Ana pode falar um pouco mais sobre isso também. Agora já entraram, né? Se for pensar em humanidades, a parte de economia que você falou, então já entraram alguns pesquisadores com esse perfil, mas dentro desse escopo que o Sérgio falou, né? A gente está um pouco mais focado na pandemia, mas, enfim, não é um fator limitante, mas vai nesse processo de curadoria mesmo, né? Tem pergunta aqui, acho que mais de uma pessoa perguntou como sugerir, né? Tanto instituição, pessoa, tal. Então, o Sérgio mencionou, lá em cima ele está mostrando agora, tem um link para um formulário. Então, qualquer um pode sugerir perfis para serem incorporados, que pode ser pessoas, instituições, veículo de comunicação que já tem, mas científico, né? A gente, como o Sérgio falou, a gente ainda não está colocando comunicadores de ciência. Vai fazer teste também, claro. Então, dá para sugerir aí. Então, sugiram, por favor, né? Inclusive, quem vocês já seguem, que vocês acham relevante para cobertura de ciência e na pandemia especificamente, né? É difícil para a gente também chegar Assim, a gente quer ser justo com todo mundo e a gente quer aumentar o acesso à ciência, à produção acadêmica, à produção científica em geral, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil, a gente tem que achar uma fórmula interessante que filtra o que ciência ali dentro, o que não é. Muita gente, eu inclusive, pessoalmente também, a gente usa o Twitter para outras coisas além de divulgação científica. Então a gente tem que achar um equilíbrio interessante, até para não prejudicar os trends e nossos algoritmos aqui. Sim, ainda falando da formação do banco de dados, tem gente aqui perguntando se o próprio cientista ou pesquisador pode solicitar a inclusão dele no banco. Pode, né? Pode, via aquele formulário, e pode solicitar a exclusão também do banco, né? Caso algum cientista não quiser
Eu tenho até isso na parte metodológica ali, tem até um link para isso, mas depois eu posso mostrar. Mas se o pesquisador falar, eu não quero que a sua ferramenta monitore o que eu estou falando, né? Beleza. Tem alguns perfis que a gente acompanha que eles são fechados no Twitter, tem um cadeadinho lá. Então a gente não consegue acessar o que eles estão falando. A gente vai lá, bate na porta deles, fala, não é para pegar, a gente não pega, né? Então tem isso também. Mas quem quiser pode usar aquela ferramenta e a gente vai avaliar com certeza. Muito das contas que a gente colocou, né, nessa ferramenta que está aqui agora vieram de feedback via aquele formulário também, né? E muitas foi da minha própria exploração. Eu entro no perfil de um cientista, um epidemiologista da Unicamp, por exemplo, e eu vejo quem esse sujeito segue ou quem é seguido por ele, e eu vou chegando numa rede muito maior do que eu imaginava encontrar, né? Até um deles foi o Benito de Paula. Como ele chama, Rico? Eu esqueci o sobrenome dele. Benilton de Sá Carvalho. Benilton de Sá. Que ele tem 200 seguidores no Twitter, mas é um cara com doutorado Johns Hopkins de bioestatística, é um cara super sério e conceituado, mas ele tem 200 seguidores. Aí eu entrei, fui ver quem seguia ele e um monte de cientistas. Então você vai incluindo essas pessoas. Obviamente, entra no perfil delas, vê se elas fazem parte do critério que a gente está buscando e coloca na ferramenta, né? Vou dar sequência aqui. Tem mais alguma coisa? Tem alguma, antes de você passar para a próxima, só fazer a pergunta da Natália aqui, perguntando se vocês têm planos de separar os cientistas, ou os perfis, por país, ou se é por idioma mesmo só. Por enquanto a gente está fazendo por idioma, até porque você tem pesquisadores brasileiros que estudam no exterior, então como é que a gente colocaria isso? Então, na verdade, a nossa diferenciação assim, é por idioma, né, em vez de país. Que essa Até diferenciação já é automática, então pega tweets em inglês de pesquisadores brasileiros, por exemplo, em inglês, né, ou em português, então faz isso. Eu não entendo dessa parte de mais tecnológica, mas eu entendo que se for por país, teria que fazer uma classificação manual de cada um, né, então... Até porque nem todo mundo coloca o país que está no momento no Twitter, ou se enfim. É uma coisa que a gente pensou e a gente achou por bem separar por língua, por enquanto. Entendi. Pode seguir aí, Sérgio. Tem essa aba do Trends, que seria a principal, para você saber o que está acontecendo aqui na plataforma. Mas tem também essa aba da popularidade de termos aqui, que a gente chama termo popularity, para saber como que certos termos estão se saindo, né, entre cientistas no momento. Então, por exemplo, o nosso básico aqui é Covid, né? A popularidade do termo Covid em inglês, em cientistas tweetados em inglês, chegou num pico de mais de 80 tweets por hora, pouco antes de 14 de julho aqui. Vou colocar uns marcadores de data certinho, mas, enfim, a gente consegue saber que teve uma queda aqui antes do dia 12 de julho e começou a ser falado mais. A gente pode aumentar também o espaço de tempo, né, até um mês atrás, né, para saber se o termo Covid, por exemplo, é um termo que tem sido bastante falado ou não. E a gente também tem as hashtags que estão sendo usadas em inglês, né? Por exemplo, a gente sabe que o pico total de Covid, do termo Covid no último mês, nos últimos 30 dias, veio aqui, né? Cerca do dia 13 de julho, né? Então você fala, pô, os cientistas estão falando mais ou menos ali, por hora, né? Esse é o número de tweets por hora com a palavra Covid, né? Isso em inglês, a gente pode mudar para português, a gente pode mudar para português também, e aí vai mudar as hashtags aqui também, né? E a gente vai saber, os cientistas brasileiros que a gente monitora falam um pouco menos, mencionam um pouco menos Covid, mas a gente pode chegar e pesquisar por Bolsonaro também, né? E aí vamos saber quando que os cientistas brasileiros falam mais do Bolsonaro, ali na semana dia 22 de junho ali, né? Enfim. E as hashtags mudam também, né? Então aquele que, por exemplo, está tendo o congresso virtual da Unifesp agora, então está nesse trending topics da base de ciência que está acontecendo também. Então dá para essa aba, né, de popularidade de termos, eu acho interessante porque ela já traz uma pré-análise, né? Então, enquanto o Trends mostra os tweets individualmente, né,
que sobem nesse ranking, essa segunda aba ela já traz uma análise, um processo de busca também, então dá para fazer a busca, como o Sérgio está mostrando, por termo de interesse, né, do jornalista que estiver usando, mas também ela já traz essa análise que você pode escolher o período e traz essa trending topics, né, do que está sendo falado em termos de hashtag. Essa ferramenta ela é bastante interessante para quem estuda também comunicação de ciência, né? Porque, assim, enfim, é uma análise feita e tem toda a metodologia explicitada, a base que é usada. Então, se fala, eu fiz uma pesquisa no Science Pulse no dia tal, e é isso que deu a partir dessa base. É bastante interessante para isso também. E eventualmente a gente quer colocar, e como eu falei, como vocês podem ver aqui em cima, né, essa está numa versão beta ainda. A gente quer colocar um botão de download dos dados, então todos esses dados que vocês estão vendo aqui condensados, você vai poder fazer o download. Tudo isso envolve um desenvolvimento e técnico que a gente ainda está elaborando, porque, enfim, somos poucos ali, né? Mas a ideia é transformar uma ferramenta de dados abertos mesmo, que as pessoas podem baixar os dados já agregados, né? A gente não pode dar os dados brutos, ou pelo menos dos tweets, porque é uma política da API do Twitter, por exemplo, né? Para quem quiser pegar os dados, a nossa ferramenta é aberta, né? Tem até um link para o GitHub aqui, para o código fonte dela, né? Para quem quiser acessar. Então, aí vocês podem usar a ferramenta e baixar o banco de dados vocês mesmos, né? Ou baixar os dados diretamente da ferramenta do Twitter. Mas enfim, ops, conectou o servidor. Enquanto carrega aí, Sérgio, Daniel está perguntando se vocês pensam em identificar termos ou hashtags cuja popularidade está crescendo muito rapidamente. Ou E ele seja, aparece nessa aba, né? Eu acho que é aba. bem aí. Ela vai ficar, como o Sérgio falou, isso vai sendo atualizado constantemente, então esses tópicos, né, de hashtags que estão lá em cima, eles vão mudando conforme o momento da consulta, mas dá para identificar a partir dessa aba de popularidade dos termos, né? Eu acho bastante interessante também. Tem uma pergunta da Germana, que é se funciona para Twitter ou vai extrair dados de outras redes sociais, né? Acho que o Sérgio pode falar um pouco melhor. Por enquanto é Twitter, né? Por enquanto é Twitter, e a gente está falando com o Facebook agora para ter um acesso da API do CrowdTangle, para a gente conseguir utilizar a API do CrowdTangle para subir, monitorar páginas. Aí seria mais uma parte institucional, a gente não quer monitorar cientistas, pessoa física, mas a gente quer monitorar publicações científicas, a Science, a Nature, revistas científicas que têm, ou universidades também que divulgam informação no Facebook também. Então a gente quer ampliar e a gente está vendo outras ferramentas também que possam ser úteis para isso, né? Eu acho interessante ressaltar, porque eu acho que a escolha do Twitter para início ela é bem pertinente, porque, de fato, cientistas usam o Twitter, vários deles, né, não todos, para fazerem discussão científica, né? Muitas vezes uma mesma pessoa usa o Twitter com essa finalidade e aquele pesquisador uma conta no Facebook é mais para amenidades, relações pessoais, né, amigos, família e tal. Então, até o perfil da rede social, né, eu acho que favorece esse tipo de análise. Sim, com certeza. Mas o plano é expandir para Facebook, para Instagram, para outras redes. Eu não sei, eu não sei se Instagram necessariamente vai ter o que a gente precisa ali, né? Não dá para divulgar link e tal, mas enfim, de repente a gente pode achar coisa boa. A gente tem que ter conseguir o acesso ali. Acho que Facebook no segundo estágio, né? E enfim, depois a gente vai ampliar para Reddit também, que é um lugar que tem uma divulgação científica legal. Eles têm uma API bem documentada. Enfim, é isso. Deixa eu mostrar aqui, eu tive uma interrupção, meu IP estava bloqueando aqui Vocês estão vendo a minha tela aí do Science Pulse, né? Sim. O meu IP estava sendo bloqueado pelo servidor, porque eu acho que eu fiz muito request lá para eles.
além da popularidade dos termos, vale notar uma última coisa sobre a popularidade de termos aqui. Vale notar que nem tudo que você buscar aqui você vai encontrar, né? Por exemplo, se você buscar por, sei lá, futebol inglês, você provavelmente não vai achar, porque não sei se os cientistas dessa base vão estar falando disso, né? Deixa eu ver aqui, tweets. Você tem a aba de tweets aqui também, por exemplo. Essa é uma aba. Os trends e o termo popular são coisas que o Science Pulse, o nosso algoritmo, fornece para vocês. Mas essa aba de tweets é uma das mais interessantes, que você pode explorar os próprios tweets dos cientistas enfim, achar coisas que muitas vezes não vão estar no Trends também, mas pode ser úteis, né? Por exemplo, para você fazer buscas dentro do Twitter, você vai achar muitos resultados que você não quer, você tem que usar uns queries lá dentro que chama, né, a linguagem de busca do Twitter e tal. Aqui a gente meio que faz isso para você. Então você pode pesquisar aqui, você pode, por exemplo, tirar retweets. Eu não quero ver nenhum retweet. E eu também não quero ver nenhum. Eu só quero mostrar contas verificadas e eu quero tirar todos os replies. Então, basicamente, eu só quero ver tweets originais de contas verificadas desses cientistas aqui na base do Science Pulse, em inglês, né? Então, você vai chegar em 2.344 tweets de 240 perfis desde o dia 11 de julho. Então, você pode buscar por, sei lá, vamos pesquisar em português para facilitar aqui. Então, você pode chegar e pesquisar, por exemplo, por cloroquina, né? Espera aí que ele vai carregar aqui. Acho que tem bastante gente usando ao mesmo tempo, né? E fica um pouco lento. Mas você pode pesquisar aqui por, sei lá, cloroquina, sei lá, né? E aí você vai achar, vai até salientar para você, por exemplo, 6 tweets nos últimos 3 dias de pessoas verificadas no Twitter, né? Tweets originais falando sobre cloroquina, né? E aí você pode clicar aqui e ir para esse tweet do Márcio Bittencourt, que é um cardiologista da USP, né? Falando, compartilhando um estudo acadêmico sobre cloroquina. Tá vendo? Eu não conhecia esse artigo, por exemplo. Se eu me interesso por cloroquina e quero saber os efeitos disso aí, eu posso chegar e pesquisar aqui no Science Pulse, né? Então, além de tudo isso, é uma forma facilitada também de encontrar papers acadêmicos publicados mesmo, né? Exato, esse é super recente, um tema quente, né? Você vai direto na fonte. Como chama aquele outro? Por exemplo, a gente pode pesquisar a moça do INPE lá que foi demitida, né? Aqui acabou não achando, eu escrevi certo mesmo. Tá certo. Acho que está muito restrito também o tempo. Se Pode colocar ser. no termo popularidade do termo, eu fiz uma busca um pouquinho antes, aparece um pouquinho, daí lembrando, né, que é restrito à busca nessa base de 1.000 e poucos cientistas, que tem brasileiros e também estrangeiros. Então, conforme a base vai sendo ampliada, esses resultados vão ficando mais expressivos, né, em termos de número, né? Às vezes eu vou colocar os retweets e os replies também, vai achar alguma coisa do INPE aqui pra gente. Mas enfim, é uma ferramenta basicamente de exploração, né? Aí, achou coisa do INPE, né? Por exemplo, esse retweet, né? Aqui você pode ver que isso é um retweet, isso aqui é um reply num tweet, isso aqui é um retweet, né? Então, enfim, você pode... você vê que esse aqui tem 424 retweets, então é um tweet que está fazendo certo sucesso, né? Vale notar também que a gente atualiza isso aqui a cada 20 minutos, né? Então aqui tem 424 tweets e você entra aqui tem 533. Isso vai ser atualizado posteriormente, né? Mas é uma boa medida para a gente saber o que está trendando. Então você pode até organizar. Eu quero saber o que tem mais retweet para saber o que está mais em voga aí nos últimos 3 dias sobre o INPE, né? Então é isso. E a última tab que a gente tem aqui é sobre os perfis que a gente mapeia, né?
Como eu disse antes, a gente vai colocar mais ou tirar mais gente. A gente tem 1.165 que a gente está mapeando agora. Então, se você chegar aqui e buscar por epidemiologista, epidemic, né? Epidemic só. Assim. Você pode achar epidemiologistas ou pessoas trabalhando com a epidemia e tal, né? Seria uma forma interessante da gente buscar por esse pessoal. Né? Bem, acho que da minha parte é isso da ferramenta. Gente, mais de uma pessoa está perguntando aqui se vocês têm planos de automatizar de alguma forma a inclusão de novos contatos. Aí, nem que seja algo que seja revisado por humanos depois, ou a inclusão vai ser sempre via formulário, manualmente, trabalho de formiguinha. Eu acho, particularmente, que o trabalho de formiguinha, a curadoria é o que dá o valor aqui. Como eu expliquei antes, a gente tentou usar uma base que já existia e acabou que a gente colocou muito barulho dentro da plataforma e eu tive que remover esses tweets depois porque estava bagunçando ali o que era ciência e o que era conversa de Twitter ou memes e tal, né? Que não é o objetivo do que a gente quer falar, embora, enfim, tem essa coluna aqui que mostra e outras coisas que eles estão falando além de ciência, né? Então, se bem que, inclusive, aparece até ciência aqui, ó, falando de Covid, né? Mas, enfim, não tem plano de automatizar isso, até porque é muito difícil, né? A curadoria, eu acho que é uma das coisas principais diferenciais que a gente tem aqui também. E a Bori, a Ana pode falar mais, né? A Bori é super especialista nisso, está fazendo um mapeamento nacional com cientistas de vários lugares, né? E ela pode falar mais um pouco disso, mas é o diferencial nosso. A gente, como eu mencionei antes, a gente criou, né, um banco de fontes lá na Bora, então o jornalista cadastrado tem acesso a esses pesquisadores. Agora ele é voltado para a Covid, mesmo que tenha especialistas, assim, existem especialistas de várias áreas lá, como eu falei, de economia, até de educação, enfim, tinha uma época, há pouco tempo, na questão de educação em época de pandemia, postergar ou não o Enem, era uma discussão que estava quente, então a gente incluiu lá pesquisadores que poderiam falar sobre isso, né, sobre educação no contexto da pandemia. Então, essa base de fontes ela é mais voltada para a Covid, mas a ideia é que para frente a gente tenha bases separadas por temas, né, por especialidades e forma de busca também, e a gente está buscando incluir no Science Pulse esses pesquisadores que usam, enfim, a partir dos mesmos critérios, né, para os demais perfis que já fazem parte do Science Pulse. Quem tem perfil no Twitter e usa isso para discussão de temas de ciência e tal. Eu concordo com o Sérgio, eu acho que usar, enfim, eu não sei a tecnologia por trás disso, né, de automatizar, mas mesmo que se automatize, a parte da curadoria teria que acontecer da mesma forma, né? Porque, como o Sérgio bem falou, traz muito ruído se for totalmente automático, né? Então, subir uma base que teoricamente já era de cientistas, já provocou ruído, né? Então, isso é experimental, a gente vai fazendo ao longo do processo, mas essa parte da curadoria é muito importante. Eu vi uma pergunta aqui da Roxana também, falando se vai dar destaque à ciência brasileira. Com certeza, inclusive uma das tabs aqui que a gente tem é de português, né? E a gente está colocando bastante cientista brasileiro. Tem uma questão importante, duas questões importantes. Primeiro é que a gente o nosso financiamento, esse projeto é apoiado por uma organização internacional que também quer, por isso que está em inglês até, também quer que a gente tenha algum foco em inglês. E outra coisa é que tem mais cientista, por exemplo, americano utilizando o Twitter para ciência do que brasileiro, pelo menos que a gente conseguiu achar. Tem bastante brasileiro. A nossa base, se eu não me engano, tem mais de 500 cientistas brasileiros, quase metade, ou um pouco mais de 400, entre 400 e 500 cientistas brasileiros, ou seja, quase metade da nossa base é em português. Então a gente tem um foco em ciência brasileira, com certeza, tá? Mas aqui tem muito os americanos, cientistas americanos, são muito mais prolíficos em usar o Twitter para falar do trabalho deles, né? Entendi. Gente, tem pergunta aqui sobre... A gente estava falando de busca em Facebook, em Instagram. Tem gente perguntando sobre YouTube. Vocês pensaram sobre YouTube? É uma coisa que está nos planos para o futuro? Ou... Eu vi que é uma pergunta da Cláudia Duarte aqui, né? Oi, Cláudia. A gente não tem ainda a expectativa de colocar
nada de YouTube. O YouTube é outro monstro para resolver. Mas seria legal se de repente a Bora achar canais que valem a pena a gente colocar e tal. Como é vídeo também, exige talvez uma banda larga um pouco mais robusta, e tem um monte de questões aí de embedar vídeo e tal. Mas pode ser uma coisa para o futuro, sem dúvida. Não vejo por que não. Tem pensar nessa discussão, né? Porque seriam fontes de informação, né? Porque o Twitter, eu acho que a riqueza do Twitter é isso, além do tempo real, né? As coisas vão acontecendo, as discussões vão acontecendo muito rapidamente lá. O tempo para chegar, de repente, num vídeo no YouTube vira uma fonte de informação, né? Mas um conteúdo, assim, e não, enfim, que, claro, pode trazer alguma discussão que está acontecendo. Mas eu acho que a grande beleza de usar o Twitter para isso é a dinâmica da coisa, que lá é muito mais rápida, né? No Twitter acontece de uma forma muito mais rápida, e a ideia é isso, né? Que as pessoas cheguem, que os jornalistas, a partir dessa análise que o Science Pulse faz, encontre os hot topics, né? Que estão sendo discutidos agora, e as pessoas que estão falando disso também. Então, eu acho que dá para agregar, mas eu acho que a beleza de mapear o Twitter nesse primeiro momento é essa também. São plataformas diferentes, né? Você pode usar, o Twitter funciona como um termômetro, né? Identificador de tendências. Exato, exato. Eu acho que, óbvio, né, que o YouTube também pode trazer fontes importantes, mas é um conteúdo, eu acho que já um pouco mais pronto e não uma discussão enquanto ela está acontecendo, né? E o que é engraçado é que o Twitter é menor do que essas outras plataformas, mas essas plataformas muitas vezes se pautam o que acontece no Twitter também. Então, até o nosso próprio presidente, o presidente americano e autoridades muito se baseiam políticas próprias através do que eles veem no Twitter, né? Porque é onde está o debate mais acalorado, mais nuclear ali, né? Por isso que a E muitas tecnologia a gente chama declarações, né? E declarações oficiais, né? Você citou esses governantes, mas instituições, muitas declarações passam pelo Twitter, né? Assim, oficiais, né? De instituições, tipo Organização Mundial da Saúde, tá tudo lá, né? Nessa rapidez do Twitter. Mas é isso, Eu espero que seja útil para vocês, que vocês usem. É totalmente de graça. Se quiserem citar ou compartilhar também nas pesquisas de vocês. Mas a ideia é que achem pautas e estudos e, enfim, para fazer uma ponte entre a ciência no Twitter e os jornalistas, né? Eu acho que tem bastante a acrescentar. E, assim, eu vi que tem algumas perguntas e tal, e a gente pode responder isso no fórum ou no Twitter, ou em qualquer lugar. Mas o importante também é que vocês deem feedback, colaborem e falem como é que a gente pode melhorar a ferramenta. A gente tem certas coisas também que é impossível implementar, mas tem muitos feedbacks que a gente recebeu, a gente consegue melhorar bastante e fazer um produto bom para todo mundo, né? Então, por favor, contribuam, né? Sugerindo nomes, mais perfis para entrarem na base, para passar por essa curadoria, melhorias, sugestões, quaisquer que sejam, e também quem não tiver cadastrado na Boris, cadastra lá, para ter acesso a outros mais de 1.000 materiais além do jornalistas. Science Pulse. Mais de 1.000 jornalistas cadastrados, um sucesso absoluto. Pois é, batemos a marca dos 1.000 agora nos 5 meses no ar. Bacana. Legal. Gente, acho que para terminar, a Jaqueline está perguntando aqui como que acessa, qual é o link de acesso. Então, acho que para terminar, que a gente está 1 hora aqui já conversando, vocês podiam falar qual é o link de acesso, se vai ter acesso pela Bore também, enfim, onde as pessoas vão estar e a partir de quando que a ferramenta vai estar disponível, ou se ela já está disponível. Ela já está disponível. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, né? Com essa apresentação aqui, né? Sim. Então, os links estão todos aqui. Você pode acessar a ferramenta pelo sciencepulse.org, ou você pode acessar pelo site da Bore também, abore.com.br/sciencepulse. A gente vai colocar em destaque também na home da Bore, já está aberta a página, mas a gente vai fazer o destaque e disparar para os jornalistas cadastrados, inclusive com esse vídeo, né, explicando esse tutorial, essa demonstração que o Sérgio fez, o próprio Science Pulse e que, enfim, já está incorporado os links para formulário e tal. Exato. E tem um código também aberto aqui para quem quiser, enfim, eventualmente replicar, né?
o que a gente está fazendo aí é código aberto. Legal. Eu vou fazer um post lá no grupo também com os links de acesso certinhos para ficar tudo registrado. Perfeito, então. Legal, Alexandre. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa mais para falar? Querem adicionar alguma coisa? Senão a gente encerra. Eu posso falar aqui por 12 horas seguidas, mas eu vou. Qualquer questão que vocês queiram conversar comigo, podem conversar no fórum de reportagem lá, coordenado pelo Alexandre, ou via Twitter também, @Sérgio Espanholo, ou @TheSciencePulse, lá no Twitter, e a gente, um prazer explicar e falar mais sobre isso. Legal, gente. Espero vocês na Bore, no cadastro na Bore, também nas redes sociais, e vamos fazer mais uma forma de fazer ciência bombar no jornalismo brasileiro, né? É isso. Legal, gente. Acho que é isso então. Espero que este webinar tenha sido útil para quem assistiu. Só lembrando que ele está sendo gravado, vai subir algumas horas depois lá no nosso canal do YouTube. E eu vou divulgar o link no grupo. A gente também vai produzir um resumo por escrito do que foi conversado aqui, então o link eu também divulgo lá depois. Acho que é isso. Eu vi que a Camila Costa, a última coisa, a Camila Costa aqui tem uma questão, falou que o app está sem conexão com o servidor, precisa fazer algo, não precisa estar cadastrada, Camila, eu vou dar um refresh ali, eu acho que muitas conexões ao mesmo tempo, né, teve mais de 60 ao mesmo tempo, então eu vou dar um refresh lá e ela vai estar pronto para conectar novamente, tá? Perdão por isso, é uma questão técnica mesmo, eu nem sabia que ia ter toda essa demanda ao mesmo tempo, então eu vou aumentar as capacidades que a gente tem ali, tá bom? Obrigado. Legal. Sérgio, Legal. obrigado pelo seu tempo. Ana, obrigado pelo seu tempo também. Até a próxima. Obrigada a você, Alexandre. Obrigado. Tchau, tchau. E a todos. Tchau, gente. Gente.